Amém. Novamente, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem neste momento. Que o Senhor venha nos dar vitória, assim que nem este hino que a gente ouviu agora há pouco. De imediato, abriremos as nossas Bíblias neste momento no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Uma exortação bíblica, do livro de Hebreus, esse autor desconhecido, mas nós sabemos que o autor da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, que inspirou esses homens. Então, o autor é o Senhor dessas palavras que estamos aqui a nos dizer. Então, essa passagem bíblica fala da exortação. Estava exortando os israelitas da época a se corrigirem, a voltar para o Senhor, a não desviar do caminho. Para que a gente possamos entender um pouco, iniciamos o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Essa exortação está falando que devemos nos apegar, estar ligado às verdades. Mas que verdades são essas? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é pela graça, Então, para quê? Qual é a finalidade? Para que delas jamais nos desviemos. Então, devemos apegar com fé, nas palavras que o Senhor nos deixou. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vem falando, desde o início da geração do homem. Ele vem falou pela lei de Moisés, a respeito do que o homem deve fazer, do que não deve, os 10 mandamentos, E vem falando, e nos últimos dias tem falado pelo Senhor Jesus Cristo, que falou acerca que devemos atentar para o reino dos céus. Versículo 2 diz assim: Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Está falando da lei de Moisés, que aquelas pessoas ouviram firmemente a palavra de Deus, e aqueles que transgrediram ou foram desobedientes à palavra do Senhor, eles receberam justo castigo. Aí está dizendo, no versículo 3, diz assim: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ora, se eles não escaparam da punição reta do Senhor, o justo castigo, nós hoje iremos escapar de maneira alguma. Nós temos que atentar para a salvação. A salvação está em Jesus Cristo, que deu a sua vida por toda a humanidade, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, E diz assim: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Então, aplicando, devemos entender que esta palavra está exortando, advertindo para aquelas pessoas que não querem saber do Evangelho, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber da sua salvação, estão não dando atenção para a palavra de Deus, estão desconsiderando, estão como um barco à deriva, a qualquer momento poderá naufragar. É isso que a palavra está dizendo, está nos alertando, para a gente estarmos atentos na palavra do Senhor, buscando verdadeiramente o Deus dos céus. Jesus Cristo disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Porque o reino que está hoje aqui no mundo é o do inimigo, Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas Jesus está dizendo: próximo está o reino dos céus. Está falando da vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Aleluia. Então devemos todos, pecadores, crentes, atentarmos e estarmos ligados nestas palavras, nas palavras da vida eterna, na Bíblia Sagrada, que aponta para Jesus Cristo, o único Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus, Uma palavra maravilhosa e muito edificante para os nossos corações. A palavra que ele leu está falando das pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, mas que negligenciaram a sua fé e por isso foram punidos, E até hoje
não é diferente. A gente não podemos negligenciar uma tão grande salvação, porque custou preço de sangue, preço caríssimo. Então, cada um que fique atento e valorize a palavra que foi pregada nesta noite, porque a palavra aqui ela é prioridade.